Marcos, como é que surgiu essa parceria aí com o Galpão da Hospitalidade, o turismo de Galpão aqui no acampamento Farroupilha? Nós fomos procurados no mês de agosto pelo pessoal da Secretaria de Turismo para agregarmos com alguma exposição, com alguma mostra, buscando o resgate do gaúcho, as suas origens e buscando as bases da sua tradição mesmo, né? Bom, e tu tens lá em Gramado esse parque já há quanto tempo? Nós, em novembro agora, iremos completar 6 anos de funcionamento. Certo. E o Parque Gaúcho, obviamente, pelo nome, ele deve ser um parque temático gaúcho, mas fala um pouquinho do parque pra gente. A ideia inicial na construção e na concepção do Parque Gaúcho em Gramado é de nós mostrarmos a questão antropológica do gaúcho, o enfoque antropológico de como surgiu a figura do gaúcho, como ela evoluiu ao longo do tempo. Então nós fizemos um resgate histórico, nós temos hoje em torno de mais ou menos 2.700 referências bibliográficas, entre livros, gravuras, litografias, xilografias, aonde mostram todo esse resgate do gaúcho originário e a sua evolução. Então todos a montagem dentro do parque segue uma ordem cronológica com relação a esse tema. Certo. Bom, e tu trouxeste aqui, está expondo aqui no Galpão da Hospitalidade um item, acredito, lá do teu acervo. Sim, nós trouxemos uma carreta que tem parte de peças originais e outras que foram reconstruídas, mas dentro da forma e como se utilizava antigamente. Uma carreta da metade do século XVIII. Esse é um modelo que se chama modelo Darwin de carretas. As curiosidades delas aqui são a altura que tem nas rodas. Hoje corresponde a 2,35 m. Na época, as medidas dessa roda não eram em metros, mas sim em varas, que corresponde a 2,8 varas. Onde consistia toda a construção dessa carreta era apenas com madeira, com capim e com couro. Não se tinha nenhum pedaço de metal dentro na construção e na estruturação dessa carreta. Tá certo. E além da carreta, obviamente, tu deve ter bastante item lá no teu acervo para amostra, né, pessoal? Tu tem ideia de quanto que tu tem, quantos itens lá? O que mais que tu destaca assim para o pessoal que ainda não conhece o parque e quem sabe se motiva para ir lá então conhecer? Hoje nós temos dentro do parque catalogado mais de 5.000 itens. A carreta, só a própria carreta, nós temos aqui hoje mais de 50 itens dentro da carreta. Então, desde velas feitas com a traqueia do boi e sebo, o violão, onde as cordas eram feitas com crinas de animais, os próprios sistemas de roda das madeiras mesmo, as antigas que eram utilizados, toda a estrutura, o laço com pelo ainda, que aumentava a resistência e feito com couro de cavalo, que era um couro que na época não tinha valor comercial, então era utilizado pelo gaúcho primitivo, a utilização desse tipo de couro, Bom, e aí dentro da carreta tem uma série de outras questões aí que são bem relevantes de época mesmo, Também tem parte de erva mate, temos setor da ferraria, a parte das charqueadas, a parte de lã, dos transportes, onde faz parte essa carreta, um espaço destinado à parte da história do churrasco e da sua evolução também, que é o motivo também da exposição que nós temos aqui, junto com essa carreta. Tá certo. E o Parque Gaúcho fica aberto o ano inteiro? Sim. Nós abrimos de segunda a segunda. O horário de funcionamento é das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Fica no mesmo complexo do Gramado Zoo, que é o zoológico de Gramado. E convidamos vocês aí para conhecerem um pouquinho da história, da evolução do gaúcho lá no nosso parque. Tivemos também um reconhecimento bem importante através da publicação no Diário Oficial da União em 2013, onde reconhece o Parque Gaúcho como principal empreendimento da cultura gaúcha no Cone Sul. E isso é um motivo de muito orgulho para nós, de podermos estar cuidando dessa estrutura, ou seja, sendo o curador desse espaço, que com certeza as pessoas que nos visitarem vão ficar bastante surpresos com coisas do seu dia a dia que parecem tão óbvias, mas que na realidade tem toda uma história por trás desconhecida. Nessa parceria do Parque Gaúcho de Gramado com o turismo de Galpão, e especificamente aqui no Galpão da Hospitalidade, o Marcos nos traz aqui a exposição que resgata a história
do churrasco. Está colocado aqui nesses banners que nós vamos mostrar para vocês, e eu quero então que tu vá nos contando um pouco dessa fração de história que tu nos apresenta aqui. A proposta dessa exposição, né, do churrasco gaúcho e suas origens, é de nós podermos situar os visitantes aqui nos procuram, né, com relação à questão de, basicamente, aonde surgiu o churrasco gaúcho, né, e qual é a sua evolução. Então, mostrando a região pampiana, né, que é onde foi a grande base mesmo, né, toda a forma, né, de, vamos dizer assim, o desenvolvimento, né, da caça ao gado, do surgimento do gaúcho originário mesmo, e as adaptações que foram, ao longo do tempo, né, foram tendo a sua origem e a sua evolução. Então, influência tanto indígena quanto influência europeia também dentro desse segmento, né. Podemos ir avançando aqui para o Eduardo e mostrando os banners que vai traçando essa história. Aqui nós temos uma figura que é muito representativa, que é de um jesuíta chamado Pauque, do século XVIII, aonde mostra a caçada dos índios charruas aos cavalos selvagens de época. Então, nesse período, os índios já dominavam o cavalo, a gente pode observar ali que tem já eles montados em alguns animais, e também utilizavam o cavalo como alimentação. Nessa época, eles preferiam o consumo da carne de cavalo à carne de gado, ou as outras carnes de caça, porque, segundo os relatos, eles tinham um sabor adocicado, essa carne, e que chamava muito a atenção e o paladar dos índios nessa época, né? Aqui nós temos um retrato criado, né, uma pintura realizada por Dorbigny, do século XIX, aonde mostra os índios charruas fazendo um fogo de chão. Característica desse banner é que são índios altos, esguios e magros, que eram ditos na época considerados índios bonitos, pela sua constituição corpórea muito próxima à constituição corpórea do europeu. Diferente, por exemplo, dos índios guaranis, que eram índios mais baixinhos e mais entroncados, mais fortes. Nessa tolderia chama a atenção também os couros de gado. Ali vocês podem observar que já tem uma cabeça lá ao fundo do gado, ali, né, pendurado nessa tolderia, o rabo do animal na frente, ali já enrolando naquela suporte ali daquela tolderia, né, e já o fogo de chão, que consiste hoje na técnica que nós conhecemos hoje, né, onde fica o fogo ao lado do churrasco fincado com uma vara, né, fixado no próprio chão mesmo, né? Uma tolderia como essas, o nosso amigo Nito, do Aporreados do 38, vem trazendo, não sei se esse ano ele está com essa representação aqui, mas já faz uns 2 ou 3 anos que o Nito reproduz muito parecido com essa da gravura ali, da pintura. Esse tinha uma utilidade muito grande esse formato, porque era fácil de montar e desmontar esse acampamento. Como os índios charruas eram índios nômades, caçadores, então eles precisavam desse tipo de estrutura. E lá no Parque Gaúcho também vocês podem observar, inclusive já com alguns detalhes de ossos de animais menores, onde era utilizado para fazer a contenção, né? Tu tem uma dessas lá no parque? Temos uma dessa lá. Beleza, vamos seguir então. Churrasco gaúcho, suas origens. Aqui nós temos uma figura de um importante retratista da época, que era o Léon Pallière, também do século XIX. Características dessa pintura dele é a região plana do Pampa, a grande quantidade de gado selvagem. Observem que não tinha mangueira, não tinha estância, era gado, era caçado mesmo, né? E nesse momento a principal moeda que tinha era o couro dos animais. A carne basicamente utilizada ali era para os assados, que era originária basicamente de língua e do matambre, que já vem a origem da palavra, mata-hambre, mata-fome. Aonde nós conseguimos já ver já um esboço, né, do gaúcho originário. Ali observem já com o xiripá, ainda de pé no chão, né, laçando o gado, alguns animais já deitados ali já na sua caça, vamos dizer assim, do gado chimarrão, né, o gado selvagem da época. Beleza, seguimos. Aqui também uma gravura do Pallière, do século XIX, onde retrata um acampamento carreteiro, que é mais ou menos o que nós trazemos aqui para o parque.
né, onde nós temos um fogo de chão ali fora, nós temos a carreta, pode observar lá 2 carretas ao fundo, inclusive um modelo muito parecido com esse que está aqui, o número de raios, a altura proporcional da roda, porque era um padrão que se utilizava na época, eram medidas exatas. E ali também a característica deles já coreando um animal, ou seja, tirando o couro, de um gado pequeno. Gado pequeno constituía nos animais como porco, ovelha e cabrito. E ali já há um esboço também do que nós vemos hoje de um assado, onde está espetado de forma transversal o animal, também sendo assado ao lado ali do fogo de chão, né? De um acampamento de um carreteiro, aí, ao pé de umbu, que era considerado, né, a grande árvore protetora dos gaúchos, que era considerado desta forma, até na mitologia indígena, onde era uma árvore que era importantíssima para fazer sombra. Era a única função que ela tinha, que era sombra. Então eles valorizavam muito esse tipo de árvore. Tá bom. Seguindo então com o próximo banner aqui, que traz o churrasco gaúcho e suas origens. Aqui temos uma foto, acho que é uma foto envelhecida, né? Uma foto atual envelhecida, me parece. Sim, é uma foto preto e branca, foi feito lá dentro do parque em 2013, onde foi utilizado toda essa estrutura para a gravação de um programa de televisão, onde mostrava as origens e como era a vida, né, do gaúcho na época aí do século XVIII. Então ali a gente consegue observar o fogo de chão, as grelhas que eram utilizadas ali, que eram os mocaéns, que inicialmente eram usados para defumar. Aqui a gente não consegue ver na foto, mas também foi feito o que se chama de assado pampeano, que consiste em colocar pequenos pedaços de carne em contato direto com a brasa. Então é um churrasco muito rápido de ser feito. E ali as carretas também, com couro, né? E todo o acampamento ali com as vestimentas bem característicos de época também. Vamos seguindo. Um outro ícone aí da nossa cultura, né? A faca. A faca é extremamente importante, né, ao longo do tempo, no contexto do gaúcho. Né? Nessa época, ela era utilizada como arma de defesa, para cortar um estribo se o gaúcho eventualmente ficasse preso, para defesa, né? E eventualmente também, como a gente está vendo ali, para comer um churrasco. E aí nos demonstra claramente a questão do tipo de uso de carne. Ali representa um matambre, né, o mata-hambre, mata-fome, mostrando já a importância da carne, cortando ali bem no meio já a marca do corte da faca nessa época. E também é importante ressaltar a importância da religiosidade nessa época, né, já com uma cruz ali no peito ali do gaúcho. E o lenço dele também era o lenço ainda usado de forma funcional, que era o lenço sereneiro, que era utilizado para a proteção do sol e do sereno. E depois que ele acabou descendo para o pescoço, como a gente conhece hoje, né? Tá certo. Como diz o gaúcho, vamos seguindo o baile. Aqui nós temos uma foto também que foi montada lá para esse mesmo evento, onde se colocava a carne, especificamente o matambre, né, o mata-hambre, no lombo do cavalo, se montava toda a encilha depois e fazia o cavalo suar, que era para absorver um pouco dos sais minerais que a transpiração do animal proporcionava e passava aí para a carne. Isso foi testado e depois nós assamos também. Digo para vocês que não lembra sal. Ele lembra alguma coisa assim um pouco diferente, mas não dá para dizer que fica salgado. Vocês fizeram isso lá? Sim, fizemos e comemos, também está registrado, né? Que beleza. Recriaram a história, então. Recriaram a história. Vamos então agora para os dois últimos, né? Que vem uma das maiores paixões, a culinária. Essa imagem retrata, é uma imagem de dentro lá do Parque Gaúcho, né, em Gramado, onde nós temos basicamente os dois pilares do churrasco originalmente gaúcho, que é o fogo de chão em primeiro plano, aonde era assado com o calor mesmo da labareda, da chama, né, por irradiação, não tem contato direto com a brasa e nem com a fumaça. E atrás desse cesto, dessa lenha que está sendo queimado, nós temos as grelhas, né, que são as parrijas, que também é a evolução dos mocaéns indígenas. Então esta forma de assar, podemos dizer que ela é genuinamente gaúcha. Que essas grelhas
tem toda uma história junto com o fogo de chão também com relação ao churrasco gaúcho, né? Certo. Essa então é que é a forma genuína de assar um churrasco gaúcho. E agora, encerrando aqui essa exposição. Aqui nós temos já algumas fotos, né, mostrando o fogo de chão, que é o que se conhece bastante, principalmente nos eventos gauchescos, né? O pessoal reproduz muito essas imagens. Lembrando que isso é de origem indígena também, aqui no nosso contexto, né, da questão gaúcha, principalmente utilizado pelos índios charruas, que eram índios nômades, ou seja, faziam esse deslocamento. Era fácil também, né, para levar daqui a pouco, se tivesse que sair por algum motivo com uma certa urgência, então era fácil também, inclusive, de levar esse tipo de carne, que é o fogo de chão. Ao lado nós temos as grelhas, né, o conhecido também aqui no Uruguai e na Argentina como parrijas, que também tem origem indígena. Inicialmente foram utilizadas para defumação e não para assar a carne, e de madeira. Próximo do que nós temos hoje, habitualmente mais comum de encontrarmos, o churrasco hoje feito com carvão, com sal grosso e com pedaços menores assados na horizontal. Esta base desse churrasco tem origem portuguesa, na Ilha da Madeira, onde já existem festas há vários séculos atrás, cultuadas e cultivadas ainda hoje, que chama-se espetada madeirense. E claro que isto foi colocado hoje pelas necessidades, pelos usos e costumes do dia a dia. Porque em vez de tu levar uma grande quantidade de lenha, não, com o carvão e pedaços menores de carne, com o sal grosso facilitando também a salga, né? Apesar do grande desperdício do sal, tu acaba salgando de uma forma mais, sem precisar ter tanto conhecimento, vamos dizer assim, mais prático, né? E ao lado nós temos também um outro assado que é muito pouco conhecido, que é o assado pampeano, que também de origem indígena, que é o assado mais rápido de todos, que consiste em colocar pequenos pedaços de carne em cima da brasa viva, né? Não é em cima de cinza, tem que abrir bem a brasa, deixar ela bem viva e colocar a carne. Então ela fica extremamente suculenta, porque ela sela, ela protege, cria uma crosta em volta da carne, sem queimar, e aonde conserva todo o suco. A única sugestão, né, os telespectadores forem fazer em casa, é que depois que tu deixar em torno de 3 a 4 minutos de cada lado, batendo bem ali, não fica com nenhum resquício de brasa ou nada desse sentido, é deixar ela uns 3 ou 4 minutos repousar, porque esse calor intenso que está na parte interna, ela termina o processo de cocção e ainda aumenta a suculência dentro da carne. Então, se forem fazer, deixe em torno aí de uns 3 a 4 minutos depois de pronto esse churrasco, descansando um pouquinho. Vai ficar muito bom. Tá certo, te agradecemos, né, por essa aula sobre o churrasco e principalmente por estabelecer essa parceria aqui com o Turismo de Galpão, o Galpão da Hospitalidade, trazendo esse pedaço de história importante para todos aqueles que visitam o acampamento Farroupilha. Isso é importante ressaltar, essa parceria, né, que nós temos com o Turismo de Galpão, através do Roberto Snell, que nos procurou inicialmente para poder viabilizar, para que não tivesse custos para a prefeitura, isso é importante, não tivesse custos, né, com dinheiro público, isso é totalmente bancado por nós, lá do Parque Gaúcho. E é uma forma também, nós entendemos, de poder contribuir com esse belo trabalho, né, que o MTG desenvolve e busca sempre essa questão cultural. Então, esperamos aí que possamos aí de uma maneira bastante simples e objetiva cumprir aí também com esse papel, né?